A gente retoma a nossa ligação, nosso contato com o repórter João Vitor Rocha, que trazia para a gente informações sobre a região central, usuários de drogas, Cracolândia, que teriam fechado a Rua dos Gusmões. Qual a situação de momento? O que houve exatamente, João? Pois é, Adriana, o que aconteceu foi no dia de ontem, por volta de 9 horas da noite do domingo, os moradores da região da Cracolândia, eles atearam fogo, fizeram uma espécie de barricada na entrada da Rua dos Gusmões para impedir a entrada de moradores dos prédios e também da polícia. A GCM ela foi chamada ao local, como eu falei, por volta das 9 horas da noite, para impedir essa barricada, para tirar essa barricada, esse fogo que estava lá na rua e dispersar também os usuários de droga que estavam lá na região. A GCM conseguiu fazer essa dispersão, eles acabaram saindo da Rua dos Gusmões, mas por volta de meia-noite voltaram novamente lá para a entrada da Rua dos Gusmões e fizeram uma nova tentativa de barricada, uma nova tentativa de impedir o acesso para essa rua, tacando fogo também em lixo e outros objetos que estavam pela rua naquele momento. Fizeram até algumas tentativas de invasão para alguns dos comércios que estavam fechados naquele horário. Houve também, Adriano, um terceiro ponto, um terceiro foco de fogo e outra barricada na região da Avenida São João. Também ontem à noite, região muito conhecida, ali próxima ao Arouche, ao Largo do Arouche, fica exatamente embaixo do Minhocão, uma das principais vias da região central de São Paulo. Alguns carros tiveram até que sair de ré para não chegar até o espaço dessa barricada. A gente já relembra que trouxe a notícia aqui de algumas agressões, alguns roubos a esses carros ali na região da Avenida São João durante a madrugada. Então, para evitar esses casos, os carros dos motoristas saíram de ré para evitar esses transtornos. Segundo algumas pessoas que estavam na região, moradores que filmaram as cenas, que mostraram para a população o que estava acontecendo, eles informaram que tudo começou por volta de 9 da noite, depois da GCM, a Guarda Civil Metropolitana, soltar uma bomba para dispersar os usuários de droga que estavam acumulados em uma rua próxima à Rua dos Gusmões. Eles se revoltaram com esse caso e acabaram fazendo todo esse transtorno ao longo da noite de ontem, ateando fogo e criando essas barricadas na região central de São Paulo. A gente também relembra, Adriana, que houve uma mudança ao longo dos últimos dias aqui no comando da Segurança Pública da região central de São Paulo. O delegado Roberto Monteiro deixou de ser o responsável aqui pela primeira seccional e o governador Tarcísio Gomes de Freitas anunciou o delegado Jair Ortiz para tomar conta aqui da região da Cracolândia. Outros anúncios também devem ser feitos em breve em relação à região da Cracolândia com o prefeito Ricardo Nunes e também o governador Tarcísio Gomes de Freitas. O nosso repórter David de Tarso, ele fez uma matéria para explicar bem a relação sobre esses anúncios. A gente vai acompanhar agora. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, comanda nesta terça-feira a primeira grande reunião com representantes do governo do estado e da prefeitura da capital paulista para tratar da Cracolândia. Ramute foi escalado pelo governador Tarcísio de Freitas para tentar encontrar saídas para um problema que já dura décadas e incomoda não só quem vive no centro da maior cidade do país, mas precisa passar por lá ou é obrigado a conviver com a presença de usuários de traficantes que fogem do local em busca de outras áreas para usar e vender drogas longe das autoridades. A determinação de Tarcísio é definir uma política pública efetiva para tratar de um tema tão complexo, mas com foco nas pessoas, como reforçou assim que assumiu o cargo. Representantes do Ministério Público, Poder Judiciário, médicos especialistas e sociedade civil também serão ouvidos. O estudo recente realizado pela Universidade Federal de São Paulo revelou diversas questões sobre a Cracolândia. Entre essas questões, o horário de maior fluxo no local, que é por volta das 5h30 da tarde. Outra questão que o estudo revelou é o que leva as pessoas a saírem de casa para ir consumir drogas no meio da rua. 43% disseram aos pesquisadores que foram parar na Cracolândia por conflitos familiares. 7% alegaram extrema pobreza. 9,5% culparam a violência doméstica. A pesquisadora da Unifesp, Clarice Madruga, participou do estudo e defende a atenção inicial dos gestores nos novos usuários. Mas eu acho que, antes de tudo, tem que se pensar assim: se não tiver a interrupção do influxo de novos indivíduos numa dependência química grave, essa situação nunca vai ser resolvida. Ou seja, a situação de uma cena de uso não se resolve dentro da cena de uso, se resolve fazendo ações preventivas fora, principalmente em periferias, principalmente pensando em não só
prevenir o consumo de drogas e evitar que pessoas comecem a fazer esse uso e escalar para a dependência, mas também oferecer amparo para que essas pessoas que já estão apontando, que já estão demonstrando um grau, né, de dependência, possam ter acesso a serviços, né, um cardápio variado, diferentes modalidades de tratamento, né, que sejam adequadas para cada perfil de indivíduo, e que isso seja acessível fora da cena de uso, né, que haja uma rede, né, uma RAPS, que a gente chama que é a rede de assistência psicossocial disponível, principalmente nas periferias, principalmente fora da cena de uso, para que interrompa esse influxo de novos frequentadores. A gente vê aí que tem pelo menos 20% de novos indivíduos vindo anualmente para a cena. Então, não adianta nada ficar pensando em como tirar eles de lá se a gente não está fechando a torneira que faz com que novos dependentes químicos migrem para uma cena de uso. Eu acho que isso é uma das grandes reflexões que o estudo traz. O vice-governador de São Paulo, Felício Ramute, já afirmou em entrevista que não descarta soluções colocadas à prova em outras gestões, como a de Fernando Haddad na prefeitura. Bom, o Fábio Piperno, amanhã tem grande reunião em São Paulo sobre o assunto e é claro que a gente aponta o dedo e vai continuar cobrando uma saída para esse problema da Cracolândia aqui em São Paulo, mas também quem tiver uma solução que dê um passo à frente, não? Exato, Adriana. É um problema muito complexo. Isso é uma chaga aqui na cidade de São Paulo, aliás, em muitas cidades do país, e muitas alternativas já foram tentadas e testadas. À esquerda e à direita. Eu me lembro, por exemplo, que o ex-prefeito Fernando Haddad tinha um projeto, inclusive, e chegou a levar muitas dessas pessoas, muitos desses dependentes, para hotéis. Na outra ponta, o ex-prefeito João Dória Júnior, por exemplo, usou de força policial para supostamente limpar a área, né? Fazer com que houvesse uma ocupação física daquela região. É óbvio que isso também não resolveu o problema, até porque as pessoas elas são expulsas de lá e elas vão se agrupar em outras regiões da cidade. Essa é uma área, por exemplo, que nos anos 70, começo dos 80, principalmente ali na Rua do Triunfo, era responsável por grande parte da produção cinematográfica do Brasil. Na época lá do auge do cinema erótico e tal, mas enfim, muita gente aprendeu a fazer cinema ali. E veja, não há mais nenhum vestígio disso, porque, lamentavelmente, essa região foi ocupada pelo tráfico. Aliás, há uma perversa exploração de dependentes químicos pelo tráfico de drogas. E é isso que não consegue se resolver. A prioridade são exatamente esses dependentes. Como recuperar essas pessoas? Isso, poder público, várias entidades que se debruçam em relação ao problema, enfim, a iniciativa privada, empresas que colaboram, ninguém foi capaz de resolver. Não faltaram boas intenções, faltaram sim resultados. Pois é, Roberto Mota, por que não se consegue resolver esse problema? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então vamos lá, vamos ver se eu ganho pelo menos $500 mil. É isso aí. Bom, não existe solução para esse problema. Existem áreas como essa até nos Estados Unidos. Los Angeles é famosa por ter uma área dessa, outras grandes cidades também têm. Embora não exista solução, existe um caminho para melhorar o problema. E isso existe sim, que é composto por duas partes. A primeira parte é a educação, é explicar para os usuários em potencial o perigo das drogas. A droga seduz porque ela traz um prazer imediato e logo a seguir ela traz a dependência. Então, essa mensagem não está sendo passada para os nossos jovens e nossas crianças. Na verdade, a nossa cultura está glamourizando cada vez mais a droga. A gente vê droga em cinema, em filmes, no teatro, na televisão, a gente vê os artistas dizendo que usam drogas. Então, há um estímulo para que mais pessoas se tornem dependentes. Essa é o lado da educação. Do lado da repressão, é simples. A droga não pode chegar, ou tem que chegar em quantidades cada vez menores. Aí também a gente tem um grande problema, porque a legislação brasileira é cada vez mais leniente com o narcotráfico. Tem uma corrente jurídica que diz que o tráfico de drogas não é uma atividade violenta e restrições cada vez maiores à apreensão, ao combate ao tráfico de drogas. A gente viu
há poucos meses atrás, uma apreensão de quase 1 tonelada de cocaína que foi feita dentro de mangas, né, de frutas que estavam no depósito, e depois houve a decisão judicial dizendo que aquela apreensão era ilegal porque a polícia não tinha mandado para entrar naquele lugar, e aí foram soltas as pessoas. Então, é muito injusto a gente colocar no colo de uma prefeitura que não tem influência nenhuma sobre a questão da repressão e muito pouco sobre a questão da educação, essa responsabilidade de resolver isso, essa responsabilidade de acabar com as cracolândias é da sociedade. E a medida mais importante que a gente pode tomar neste momento, que a sociedade pode reivindicar, é o alinhamento da legislação penal e da postura do judiciário com a realidade das ruas. Não adianta nada as pessoas reclamarem todo dia contra a Cracolândia, enquanto o acesso à droga for extremamente fácil e traficantes forem tratados como pobre coitados. Pois é, então amanhã esse assunto será discutido a partir das 5 horas da tarde. A Jovem Pan vai acompanhar essa reunião.